Tributos para receber o relatório de gestão fiscal contendo avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Tributos é composta por mim e pelos vereadores João Bosco de Castro, Otaviano Marques de Amorim. Convido para fazer parte da mesa a secretária municipal de Finanças. Está aqui a Marisa? Está chegando? O diretor de contabilidade da prefeitura, o senhor Edivar Trajano Júnior. Controladoria do município, senhora Gisele Cristina Pereira. Estamos reunidos para dar cumprimento ao que determina o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, que deve conter informações relativas às despesas total com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito, entre outras, com o propósito de assegurar a consecução das metas fiscais e transparência dos gastos públicos, pressuposto da gestão fiscal responsável. Vamos aguardar ela, que agora já tem que ir. Não, eu vou passar a palavra para vocês. Passa a palavra ao diretor de contabilidade da prefeitura, senhor Edvar, para a apresentação dos relatórios. E quero lembrar aqui que deixo à vontade os demais vereadores para que no momento oportuno, que tiver alguma dúvida, possa estar fazendo as suas perguntas, seus questionamentos. Oi. Oi. Alô, alô. Fica melhor. Oi. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, por mais uma vez, estar aqui com vocês, estando aqui representando o Poder Executivo, em audiência pública, tendo como objetivo dar cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que aos finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, deverá ser apresentado em audiência pública o cumprimento ou não das metas fiscais estabelecida em LDO. Verificação do cumprimento ou não das metas fiscais. Salientamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem 3 princípios fundamentais que compõem e são realçados no decorrer do início até o final dessa lei. O primeiro princípio de uma gestão fiscal responsável é o planejamento. Segundo princípio de uma gestão fiscal responsável, controle. Controle da despesa, controle da receita, controle do endividamento e etc. E o terceiro princípio de uma gestão fiscal responsável é a transparência. Essa audiência é um dos instrumentos de planejamento estabelecido em Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressaltamos que a audiência está sendo feita e apresentada dentro do prazo legal instituído na respectiva lei. Iniciando a apresentação dos dados. O primeiro demonstrativo apresenta a síntese dos recursos em caixa da Prefeitura Municipal e das respectivas entidades que compõem o município de Patos de Minas. Pela ordem, senhor presidente. Só uma questão inicial que eu vou tornar novamente insistir, porque eu considero essa audiência uma das audiências mais importantes que tem para ter uma ciência maior do controle dos gastos públicos. E por saber dimensionar o quanto essa audiência é importante, mesmo ela não tendo a participação que a gente gostaria que tivesse, que o presidente gostaria que tivesse, a própria secretária, a gente sempre, nós como vereadores, temos a dificuldade, eu li rápido agora o relatório, eu li todo, de recebê-lo em tempo hábil. Nós recebemos isso porque era 10 horas, quase 11 horas da manhã, eu estava cobrando o relatório. O que eu estou fazendo essa observação? Apenas como sugestão, da outra vez eu fiz isso, se realmente há uma dificuldade de enviá-lo, pelo menos para a comissão, em tempo 1 ou 2 dias antes. Eu não sei se a logística disso, a operacionalidade disso é complicada. Eu queria que vocês me informassem sobre isso. E se caso for fácil de fazer esse repasse dessas informações num tempo anterior, que vocês o fizessem, porque isso para nós é muito importante. Tem alguns dados aqui, por mais que a gente queira ter domínio, são domínios técnicos, que a gente precisa buscar outros elementos para analisar, e a gente não tem... Só para ilustrar aqui, o que fala assim, sem a receita de repatriação. Aí eu queria saber qual que é essa receita. Eu não tive tempo de buscar onde que está essa receita de repatriação. Então, eu estou fazendo como uma sugestão, se tiver uma possibilidade de mandar um dia antes, pelo menos, para a gente o relatório, se isso é viável, operacionalizar isso. Não sei como vocês, ou se é o sistema lá que ainda está com... Se é o sistema que ainda está com problema. Eu acho que para os vereadores seria muito importante ter essas informações para depois eles poderem agregar com outros elementos uma análise mais profunda. Sem nenhum demérito pela competência de vocês, nada. Eu estou apenas dando uma sugestão. Nós acatamos na íntegra a sugestão de melhoria. Nosso objetivo era enviar esses dados na sexta-feira. Só que, para falar a verdade, nós tivemos uma dificuldade gigantesca em fechar essa audiência, em razão de inconsistências dos dados do sistema informatizado. E até cogitou, realmente falando, a possibilidade de uma prorrogação de prazo. Com grande satisfação, nós estamos aqui cumprindo essa audiência dentro do prazo legal. Nosso objetivo era mandar os dados com antecedência. Mas não deu conta de fazer o impossível. E acatamos na íntegra a sugestão. Dando sequência nas exposições dos números, a Prefeitura Municipal dispunha de caixa, recursos em bancos, recurso ordinário, na fonte ordinária, 4.900.000 no final de abril, e o montante 52.218 de recursos vinculados, totalizando 57.119. Câmara Municipal, 1.210.000, e PREM, 110.000, decorrente de aportes da Prefeitura, e 199.842 de recursos vinculados. Divardes. Senhor presidente, se me permite também uma sugestão. Nós temos aqui hoje 3 vereadores que são novatos na casa, o Valtinho, o Mauri e o Nivaldo. E então eu queria para você, para essa prestação de contas, especialmente, que é a primeira dessa legislatura, se tivesse uma paciência, eu sei que não vai te custar muito, mas para cada dado que você apresentar, você dizer genericamente o que significa isso. Porque, como disse o Bosquinho,
mesmo tendo recebido o relatório já muito em cima da hora, muitas vezes o vereador vê ali recurso ordinário, recurso vinculado, ele vê esse número, mas ele às vezes não sabe o que isso significa. Não é como você falar de receita corrente líquida, você fala receita corrente líquida, o que é isso? Então, só nessa primeira que você tem, eu sei que você é professor, você tem uma didática, você dá uma aula de contabilidade pública para todos nós, que nós temos muito a aprender com você. Obrigado, Edmar. Acatamos também na íntegra. Obrigado, ambos os vereadores. Avançando, então, vamos lá. O que é o recurso ordinário? Recurso ordinário é aquele recurso de livre aplicação e movimentação. E o recurso vinculado é aquele que entra no caixa da prefeitura com destinação específica. Exemplo, uma guia de IPTU de R$100. Sabemos que, no mínimo, 15% tem que ser destinado à saúde, 25% é destinado à educação e o restante é livre. Esses R$100, no momento que ele entra no caixa da prefeitura, ele recebe o carimbo. Livre, então o prefeito tem a liberdade de decidir o gasto dele. E as duas vinculações, 15% e 25%, que pode ser gasto somente no objeto de vinculação. Dentro dessas receitas, nós temos centenas de recursos vinculados. A maior parte do orçamento, não só de prefeitura, de Estado e da União, é composto de recursos vinculados. Exemplo, recurso de iluminação pública, destinação exclusiva na iluminação pública e melhoria de infraestrutura relacionada à iluminação. Recurso de motor de trânsito, apenas sinalização. E dentro de diversos outros recursos. Dentro do demonstrativo, visualizamos que o maior caixa do município é o caixa vinculado ao IPREM. Qual a destinação desse recurso? Apenas custeio, despesas com inativos e pensionistas do município de Patos de Minas. Avançando. Fica aplicado do IPREM. Avançando, Proman, apenas 29 mil em caixa. Salientamos que hoje é o último dia da Fundação Proman, a partir de amanhã estará extinta. FASEB, 1.260.000. O primeiro demonstrativo visa demonstrar a situação do índice de pessoal. Mas, particularmente, esse primeiro demonstrativo ele fica um pouco distorcido, porque nós temos, excepcionalmente, a receita de repatriação. Que recurso é esse? O governo federal, no ano passado, deu incentivos para o pessoal que tem valores no exterior, regularizar, trazer para o Brasil. Diversas empresas, diversas pessoas, eram alíquota de imposto de renda de 15% e multas de 15%. Essa repatriação foi feita em 2 etapas no ano passado e foi estendida uma nova repatriação, uma nova lei para o exercício de 2017. Sabemos que esse recurso foi creditado uma vez e não vai mais entrar no caixa do município. Então, numa análise de médio e longo prazo, o correto é fazer a avaliação sem a receita de repatriação. Por quê? Hoje, está impactando os índices, joga os índices para baixo. Mas no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, não teremos mais essa receita. E o que acontece com o índice? Vai estar lá em cima. Então, avançando aqui na disposição, seguinte, no cálculo de pessoal, nós temos 2 metodologias válidas. Utilizamos a metodologia para o Tribunal de Contas e outra metodologia para a Secretaria do Tesouro Nacional. Sempre o índice do Tesouro é maior que o índice do Tribunal de Contas. Então, vamos lá. O índice pessoal, no primeiro quadrimestre do exercício de 2016, estava no valor de 49,07%. Primeiro quadrimestre de 2017, 48,99%. TCMG, 47,95% e 47,30%.
Agora vamos avaliar como é que ficou a despesa com o pessoal sem a receita de repatriação. Metodologia do STN, 48,99. Primeiro quadrimestre de 2017. E TCMG, 47. Na verdade, 16, o de cima. 47,30. Primeiro quadrimestre de 2017. Metodologia do Tesouro, 51,20. Vamos atentar para esse número. 50,20. O limite prudencial é 51,3. Atingindo o limite prudencial, o poder fica obrigado a adotar medidas de redução da despesa com o pessoal. Na metodologia de cálculo para o Tribunal de Contas, 48,48. É apenas a visualização gráfica da despesa com o pessoal, tendo pico em dezembro, de ambos exercícios, dezembro e janeiro. Dezembro, nós temos o aporte extra do FPM e, acumulativamente, em 2016, tivemos a receita de repatriação. Em 2017, em janeiro, nós temos a receita de PVA. No decorrer do ano, a receita vai caindo, chegando em setembro, que normalmente é o pior mês de arrecadação do ano. A partir desse setembro, começa a subir até chegar no pico de dezembro. Despesa pessoal, a mesma lógica, só demonstrando que em dezembro é o maior mês, em razão do 13º salário. Essa tela aqui, gostaria de fazer uma consideração, parêntese. Nesse demonstrativo, me leva a fazer uma reflexão de um questionamento que o vereador Chico Frechano fez há 2 ou 3 audiências para trás. Ele perguntou, qual que é o maior gargalo financeiro da Prefeitura de Patos de Minas? Que foi respondido, o maior gargalo financeiro chama-se déficit atorial do IPREM. E nessa audiência começa a demonstrar a materialização dessa situação. Observe bem, despesa com inativos. Recursos ordinários. Vamos atentar o total. 3.822.000. Recurso do IPREM. 2.900.000. Demonstra o quê? O que a Prefeitura de Patos de Minas gastou mais recursos com inativos do que o próprio IPREM. Esse número vai crescer até chegar a um pico de 30 milhões. Vai ter uma estabilidade desses 30 milhões durante uns 20 anos e depois vai cair. Pensionistas. 61 mil, recurso ordinário da Prefeitura, recurso do RPPS, 1.165.000. Outros benefícios previdenciários, 206 mil, recurso do Tesouro, e 882 mil, recurso do RPPS. Destacamos que esse 206 mil é o salário família, que é pago no contra-cheque dos servidores. Composição dessa despesa com o pessoal. Destacamos que a maior verba, maior componente da despesa com o pessoal é a despesa com vencimentos e vantagens do servidor, representando 74,38% do índice pessoal, que são os servidores concursados, os diretores e o pessoal contratado também. Inativos representam 12,01%. Vamos atentar apenas para os maiores. IPREM representando 10,30%. No total, observe que a despesa bruta representa 112,62%. Por que a despesa bruta é superior a 100%? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal autoriza a exclusão de alguns elementos. Particularmente, eu gosto dessa tela, que dá para nós mensurar o planejamento com o efetivamente realizado. A primeira parte da demonstração da receita, ela é dividida em duas partes. Receita ordinária
e receita vinculada. A receita ordinária do município representa, é composta dos recursos de livre movimentação, compostos receitas tributárias, principalmente receitas tributárias e transferências decorrentes de outros órgãos. Analisando o demonstrativo, receita do ITR, representando uma variação em relação ao planejamento de 209,05 e um crescimento em relação ao exercício anterior de 220,63. IPTU, 20,07%, principalmente devido à postergação do lançamento do IPTU. Em comparação ao exercício anterior, um crescimento de 11,84%. ISSQN, uma diferença em relação ao planejamento de 14,82% e um crescimento de 10,59% em relação ao exercício anterior. Grandes variações, está nesse quadro. Taxas, uma queda de 40,7% e 9,14% em relação ao exercício anterior. Por quê? Devido ao não lançamento do IPTU. O IPTU, ano passado, foi lançado em maio. Como o pessoal recebe, muitas pessoas pagam antecipado, começam a pagar em abril, e etc., esse IPTU, então, não tem essa receita no momento, mas eu acredito na próxima audiência vai estar equilibrada essa situação. Isso, a Marisa lembrando a taxa que compõe a guia de IPTU, que nós temos taxa de limpeza pública, taxa de expediente e outras taxas menores, de menor expressão. Receita patrimonial, uma variação de 36,46% em relação ao previsto. Por que isso? Salientamos que, na virada de exercício, o caixa da prefeitura praticamente foi zerado. Essa receita é composta principalmente de aplicação financeira, rendimento em banco. Se eu não tenho dinheiro em caixa, obviamente eu não tenho aplicação financeira. E uma variação de 84,42%. Por que essa variação em relação ao exercício anterior? Porque, nessa época, o ano passado, entrou o recurso da venda da folha dos servidores, que também é uma receita patrimonial. Foi em torno de 3 milhões e... mais de 3 milhões. Esse valor, não temos essa receita hoje, então, obviamente, alteração no percentual. Avançando. Edivardes, fazer uma observação naquele quadro anterior. Tinha me chamado a atenção realmente a queda das receitas patrimoniais em 94% em relação ao exercício anterior, e você justificou dizendo que foi pela receita da folha. Eu não tinha pensado nisso, não é que esse ano não teve, que foi a venda da folha. Mas mesmo que nós tivemos um déficit aí em relação à previsão orçamentária e à efetivação, e aí nós podemos perceber que tudo que foi previsto, com exceção do ITR e do ITBI, houve uma queda. Ou seja, nós arrecadamos menos do que aquilo que havíamos previsto. Mas se nós compararmos a receita desse período entre 2016 e 2017, nós tivemos aumento em todas as receitas, com exceção das taxas, que é a justificativa que você deu. Isso, de qualquer forma, então, nós podemos considerar que a receita em relação ao ano passado teve um crescimento, em que pese todas as crises e conversas e notícias, nós estamos indo para frente. Isso é bom. Sim. Em comparação ao exercício, houve crescimento. Avançando, vamos para as transferências. Maior receita que nós temos, decorrente de transferência, é a receita do FPM, com a variação de 0,72 em relação ao previsto. Salientamos que qualquer alteração no FPM representa muito para nós, porque é a maior receita ordinária do município. Em comparação ao exercício anterior, um crescimento na ordem de 11,07%. Receita do CMR de desoneração, uma queda de 4,74, 6,53 exercício anterior. Compensações financeiras, 13,90, 13,43% de crescimento em relação ao exercício anterior. Outras receitas ainda não foi creditado pela União, que são diversas outras receitas pequenas, tipo FEP, FEX, etc., mas não tem uma data fixa de pagamento da União, expectativa de pagamento no decorrer do ano.
pode observar que não houve previsão também de arrecadação dessas receitas para o primeiro quadrimestre. Em relação ao ICMS, um crescimento em relação à expectativa de arrecadação de 4,19% e um crescimento em relação ao exercício anterior no valor de 15,66%. IPVA, uma queda de 17,44% em relação ao planejamento e 9,79% no exercício anterior. Vamos para os maiores percentuais, maiores valores. Temos uma variação grande na receita de indenização e restituição. Fui atrás desse percentual, o porquê dessa oscilação, e verificamos que houve problema de cálculo, de estimativa na receita, e de fato ficou um pouco acima do de fato que vai acontecer. Receita de dívida ativa, estamos adotando, ainda implementando, fortalecendo o setor de diretoria de receitas para a cobrança da dívida ativa. Houve, de fato, uma queda em relação ao previsto, mas, se compararmos com o exercício anterior, um crescimento na ordem de 40,39%. No total, a receita ordinária em relação ao previsto, houve uma queda de 49,68% e um crescimento em relação ao exercício anterior na ordem de 8,45%. Análise das receitas vinculadas. Sabemos que, tecnicamente falando, a previsão, a estimativa de recursos vinculados é mais difícil do que recursos ordinários. Então, é passíveis de maiores oscilações. Receita de contribuições. A maior receita de contribuição da Prefeitura é a receita de iluminação pública, que representa uma queda no valor em relação à previsão de 22,77%. Em relação ao planejado, e uma queda no valor de 37,93%. Fui atrás do diretor de Receita, por que dessa oscilação? Segundo ele, foi aprovado pela Câmara alteração da base de cálculo da receita de contribuição de iluminação pública. Então, aquela contribuição que vem na conta da CEMIG, foi autorizado no final de 2015 uma redução dessa base de cálculo. Outro fator que justifica essa queda é o não lançamento do IPTU, porque os lotes vagos, a contribuição de iluminação pública, ela é cobrada na guia de IPTU. Receitas patrimoniais de recursos vinculados, um crescimento na ordem de 9,68% em relação ao planejado, e uma queda em relação ao exercício anterior, na ordem de 16,06%. Transferências, que é o maior componente, tanto da receita ordinária, tanto quanto da receita vinculada. A maior receita decorrente de transferência do município é a receita do SUS da União, que teve uma queda no valor de 4,38% em relação ao exercício anterior, e um crescimento na ordem de 5,83%. O Fundo Nacional de Assistência Social, uma queda de 3,13%, e uma queda também em relação ao exercício anterior. FNDE, por que dessa queda no valor de 39,24%? Fomos atrás dessa diferença e justificamos. Estava previsto o convênio do PAR, não realizado. A não efetivação deste convênio, dessa transferência fundo a fundo, prevista em orçamento. Então, o maior motivo dessa oscilação é a não efetivação da receita do PAR. Do Estado. Do Estado, nós temos o agravante, uma queda na ordem de 56,71% do SUS do Estado. Por que disso? O Estado não está pagando o que deve ao município decorrente da participação do Estado na prestação de serviço do SUS em nosso município. É o prefeito. Nós estamos tratando aqui só de recurso efetivamente arrecadado, que aportou no caixa da Prefeitura. Isso. Porque eu sei que o prefeito teve em Belo Horizonte para cobrar uns repasses, sobretudo do SUS do Estado.
Então, esses recursos, mesmo que sejam já devidos, não estão computados aqui porque não entraram. Não. E isso é que está gerando essa diferença. Isso que está gerando essa diferença. Tive em contato com a Brenda, diretora da Secretaria de Saúde. Segundo ela, o levantamento da dívida do Estado em relação ao exercício de 2016 e 2017 chega a um valor em torno de 16 milhões de reais. Nenhum recurso para a UPA o Estado não está pagando corretamente. O município está tendo que aportar recurso para custeio da UPA, recurso ordinário. O Fundeb, outro grande componente, uma pequena oscilação em relação ao previsto e um crescimento na ordem de 6,8%. Doações do FIA. O grande crescimento em relação ao previsto, na ordem de 60,01%. Em relação ao exercício de 2016, um crescimento na ordem de 194,3%. Outro problema que nós temos, que é a receita de multa de trânsito, uma queda no valor de 89,33%. Fui atrás do diretor de trânsito, o Kenny. Ele informou que o grande gargalo está que a Polícia Militar não está realizando as fiscalizações conforme pactuado em convênio. Por isso, o grande motivo da frustração em relação à arrecadação da multa de trânsito. Receita do FASEV, uma queda de 41,38% em relação ao previsto e 41,79%. Transferência de capital, que são os convênios decorrentes da execução de obras, extremamente difíceis de prever. Por quê? Primeiramente, eu tenho um convênio e ele não está no orçamento, eu preciso de lei, autorização da Câmara para poder incluir. Então, durante a elaboração do orçamento, todo convênio passível de ser realizado, para não haver perda de arrecadação, ele tem que ser incluído na LOA. Obviamente, aqueles valores daqueles créditos orçamentários, e fica amarrado aquele convênio. A Prefeitura não está autorizada a utilizar esse crédito orçamentário dos convênios para custeio da máquina, despesas correntes. Houve uma queda em relação ao previsto e em relação ao exercício anterior. Responder mais. Boa tarde. Com certeza, assim, a gente pensa que sim, né? Porque a prefeitura ela teria mais condições de estar atuando no dia a dia, né? Porque os agentes vão estar mais presentes. A polícia, até a administração tem conversado, pedido à polícia, né, para fazer essa parte que o município não faz. E fez o convênio justamente com a polícia, para eles estarem fazendo esse serviço, e que temos as dificuldades operacionais, assim, a polícia tem a dificuldade operacional, né? Então, assim, se fizer a execução direta, né, se tiver os agentes, a tendência é aumentar, né, essa arrecadação. Tem. Avançando, vamos para o total. O total dos recursos vinculados, uma queda na ordem de 10,15% em relação ao previsto e 0,13% em relação ao exercício anterior. Praticamente empatou. No total, total das receitas, tanto ordinárias, tanto quanto vinculadas, em relação ao planejamento, uma queda no valor de 13,67% e um
um acréscimo na ordem de 2,65%. Proman, fase final de extinção, praticamente não arrecadou nada, só receitas de aplicação financeira, valor de R$ 1.086,71. O IPREM, crescimento de um superávit de 25,9% em relação ao previsto e 7,31%. Por que disso? Decorrente das aplicações financeiras do RPPS. Verificamos que a arrecadação do IPREM, a aplicação financeira do IPREM, decorrente dos aportes da Prefeitura, houve um ganho muito superior ao planejamento. No total, a receita do município houve uma queda de 9,77% e 3,28% em relação ao exercício anterior. A receita arrecadada até abril, qual o objetivo desse demonstrativo? Demonstrar de onde vem o dinheiro. Quais são as fontes de financiamento da Prefeitura? FASEB representando 1,65%, iluminação pública e outras contribuições 2,03%, transferência do SUS 20,47%. Então, o SUS continua sendo a maior fonte de receita da Prefeitura de Patos de Minas. Transferência do Fundeb, 8,23%. Convênios, 1,09%. FPM, 16,8%. ICMS, 14,79%. Demais transferências, que é a soma de todas as transferências do município. Não vamos detalhar uma a uma, que perderia o foco, representando 18,51%. Aplicações financeiras, 1,24%. E a receita efetivamente produzida pela Prefeitura, de 100%, representa 15,20%. Obviamente, após o lançamento do IPTU, fica um valor próximo, oscila entre 20% e 24%, a receita própria do município. Representação gráfica demonstrando que a receita do SUS é a maior receita do município de Patos de Minas. Análise da despesa. Foram utilizados o mesmo critério, a divisão entre receita ordinária, entre despesa ordinária e despesa vinculada da Prefeitura de Patos de Minas. Comparação entre o exercício de 2016 e o exercício de 2017. Vamos para os principais indicadores. Observa-se que na Secretaria de Educação houve uma despesa ordinária na ordem de 2.650.000 no exercício anterior e 1.157.000 no exercício de 2017. Por que essa oscilação na ordem de 41,26%? É a despesa decorrente do rateio da venda da folha entre os servidores. Por questão de entendimento técnico, na época, nós excluímos essa despesa dos recursos legalmente vinculados à educação. Por quê? A origem da despesa não é imposto, e sim uma receita patrimonial. Apenas consideramos como despesa dos 25% aquelas despesas que têm como origem impostos, conforme determina a Constituição Federal. Na saúde, basicamente nada de ordinário puro. Por quê? Esse 1.184.000 também é a venda da folha. No total, observamos que a despesa com recursos vinculados do município de Patos de Minas representa 25.594.000. Em 2017, 22.292.000. No total, representando uma variação na ordem de 15,9%. Análise dos recursos vinculados. Primeiramente, o FASEV, uma variação na ordem de 62,4%. Por que dessa variação? Ocorreu o credenciamento dos hospitais Imaculada, Vera Cruz e Nossa Senhora de Fátima no final do mês de abril. Então, o faturamento de abril e a partir do mês de maio, teremos a despesa com
os hospitais decorrentes do FASEV. Portanto, a variação de 62,04% é porque nos 4 primeiros meses não foi faturado valor para os hospitais. Outros números que temos que analisar, os 15%, um crescimento na ordem de 13,26%, é um crescimento natural da despesa, porque temos reajuste de folha, temos inflação e etc. 13,26% da saúde e 9,74% da saúde. Se nós jogar a inflação, basicamente, essa despesa fica empatada. Infraestrutura, houve um crescimento, porque a cidade estava toda detonada. No total, a despesa vinculada do município, houve um crescimento na ordem de 1,26%. No total, a despesa da prefeitura, uma variação na ordem de 13,49%. FASEV, uma queda no valor de 62,4%. PROMAN, uma queda no valor de 24,97%. IPREM, um crescimento de 18,13%. Câmara Municipal, um crescimento na ordem de 19,95%. No total, um crescimento da despesa do município de Patos de Minas no valor de 3,16% em comparação ao exercício anterior. Análise da despesa por subfunção. Observamos que a despesa com saúde continua sendo a maior despesa do município. De tudo que foi gasto, liquidado no município de Patos de Minas nos 4 primeiros meses, 43,7%, 70% foram gastos com saúde. Segunda maior despesa, a educação representando 24,43%. Esse demonstrativo consolida tanto a execução orçamentária, tanto quanto a execução extra-orçamentária. O que são os repasses extras? É o aporte da Prefeitura de recursos para o PROMAN, Câmara Municipal e IPREM. Observe-se que o aporte para a Câmara houve um crescimento no valor de 4,68% em comparação ao exercício anterior. O IPREM, para o pagamento de inativos e pensionistas, um crescimento no valor de 150,93%. PROMAN, uma queda de 17,95%. No total, a despesa ordinária da Prefeitura, em comparação ao exercício de 2016, uma queda no valor de 3,49%. A despesa vinculada, um crescimento na ordem de 8,50%. Então, a despesa da Prefeitura, orçamento ordinária, vinculada, mais os repasses extras, um crescimento no valor de 3,86%. Resultado primário, esse cálculo ele é bem complexo, não vou entrar no detalhe do cálculo, vamos ater as 2 últimas linhas, é o que interessa para nós. Que demonstra o cumprimento no primeiro quadrimestre da meta do resultado primário. Salienta-se que esse resultado é para o exercício. Então, a Prefeitura tem que acompanhar durante o ano o cumprimento ou não desse indicador. Hoje, o cenário de hoje é o cumprimento do resultado primário. Dívida fundada, que é um componente de outro indicador fiscal, que é a dívida consolidada, que são um parcelamento à dívida de longo prazo da Prefeitura. Temos o IPREM, com 18.132.000, BDMG, Soma Infra, que é a operação de crédito do prolongamento da Fátima Porto, representando 1.532.000, INSS, R$ 476.000, que são débitos do FASEV, que foi apurado em auditoria do INSS, na época que o FASEV era gerido pelo IPREM.
Parcelamento da Concebras, um saldo em abril de 30 milhões, de 1.343. Temos que destacar que nesse segundo quadrimestre, será incluso o parcelamento da Trivale e os 3 hospitais. Isso. No total, uma dívida fundada de 21 milhões 484. Resultado nominal. Não vou entrar no cálculo em si, que o cálculo é extremamente técnico, mas as 2 últimas linhas é o que interessa para nós. Aqui eu tenho que fazer um parênteses. Abrir uma análise adicional. Meta LDO para o exercício financeiro de 2017, 18 milhões e 500.